Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre liberdade. O que seria liberdade? Liberdade, na realidade, não é nós fazermos o que nós queremos, na hora que queremos, da maneira como queremos. Nós estamos sempre atrelados a alguma coisa. Nós somos limitados para o nosso agir. Mas o maravilhoso, na realidade, é nós estarmos com a nossa liberdade atrelada à vontade de Deus. Porque, baseado na palavra de Deus, baseado na vontade de Deus, nós verdadeiramente somos livres. Porque o Senhor diz que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. E o que é a verdade? Uma certa vez perguntaram a Jesus. Jesus falou que Ele é a verdade. Então, na realidade, quando nós temos Jesus, nós somos livres para fazermos o que quisermos e também o que não quisermos. Mas vamos ver hoje alguns textos da Bíblia que nos posicionam melhor sobre este assunto. Vamos ver primeiro João, Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 26. Olha o que diz a palavra. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. No Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 13, diz assim: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Nesta mesma linha, vamos dar uma olhada também na primeira epístola, de João, capítulo 2, versículo 27, que diz assim: E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Que bênção, amados, que bênção. O que hoje nós temos vivenciado, temos verificado, e que não é exatamente uma questão atual, mas uma questão que sempre existiu, mas é que algumas pessoas têm procurado pautar a sua vida naquilo que o homem diz. Que o homem diz. E nós, como servos do Senhor, nós como alguém que aceitamos o Senhor, nós como alguém que dizemos que temos o Espírito do Senhor em nossas vidas, ou em nossa vida, temos que fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus manda. Porque quem é o homem para orientar na carne um outro homem? Nós não devemos estar seguindo aquilo que uma outra pessoa quer que nós sigamos, sem que tenhamos verdadeiramente entendimento que aquilo vem de Deus. Porque o Senhor pode usar uma outra pessoa para nos abençoar, para nos orientar. Para isso nós temos os líderes. Mas não somente os líderes, Deus pode usar qualquer uma outra pessoa para falar ao nosso coração como instrumentalidade sua. Nós percebemos que a própria palavra diz, o Senhor usou uma mula para orientar um profeta. Então, se Deus usou uma mula, não pode usar a mim, não pode usar a mim para te orientar, a você para me orientar? Obviamente que sim. O que na realidade faz a grande diferença é que se essa orientação vem do Espírito Santo de Deus. E nós temos que ter esse discernimento. A Bíblia fala-nos também, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, o seguinte: as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Somente as pessoas espirituais verdadeiramente discernem as coisas do Espírito. Então, como saber se o que eu estou ouvindo de alguém
seja essa pessoa quem for, se aquilo que eu estou ouvindo vem do Espírito, eu sendo espiritual. E como ser espiritual? Através do conhecimento dado pela própria palavra de Deus. Infelizmente, tem pessoas que não querem manusear a palavra. Tem pessoas que não querem orar ao Senhor. Tem pessoas que não querem viver uma vida segundo a palavra de Deus. Por preguiça, por comodismo, fica na dependência de profetadas, de líderes que alguns, infelizmente, são influenciados por questões que não verdadeiramente vêm de Deus, interesses particulares, interesses espúrios. Mas quando nós estamos com a palavra de Deus no nosso coração, por isso que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Conforme diz o próprio texto de 1 João, né, que lemos agora, né, o quê? Que o Espírito, ele nos ensina. O Espírito Santo de Deus, ele mesmo nos ensina. A palavra chega ao ponto de dizer o quê? Né? E não tens necessidade de que alguém vos ensine. Se você tem a unção do Senhor, verdadeiramente, o máximo que o Senhor vai fazer é usar alguém ou alguma situação como instrumentalidade sua para nos ensinar, para nos falar. Mas a sua principal revelação está aqui, ó, na sua palavra. A sua orientação está aqui na sua palavra. Que bom quando nós podemos contar com alguém para nos ajudar. Ótimo! Seja esse um pastor, seja esse um padre, seja esse um amigo, seja esse um pai, seja esse uma mãe, seja quem for. Um amigo, um colega de trabalho, seja quem for. Que bom! E Deus usa pessoas também para nos orientar. Mas a verdadeira orientação vem do próprio Espírito de Deus, quando nós o temos verdadeiramente em nosso coração e em nossa vida. Vou ler novamente. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Ora, por que muitas pessoas saem do caminho do Senhor? Se desviam do caminho do Senhor? Porque não dão atenção à voz do Espírito. E como dissemos agora há pouco, somente os espirituais discernem as coisas do Espírito. Eu sei que alguns não vão estar entendendo, ainda que estejamos lendo na palavra, porque não abre mão de gurus, sejam esses gurus com vários títulos eclesiásticos, porque não abre mão, porque tem preguiça de buscar a orientação de Deus, tem preguiça de ler a palavra, tem preguiça de dobrar o joelho e buscar ao Senhor em oração. Então fica na dependência de profetadas. Fica na dependência de maus ensinamentos. E muitos desses chamados gurus, muitas vezes não têm essa intenção de orientar de maneira equivocada. Mas pelo fato de estarem revestidos, alguns deles, de soberba, de presunção, são usados pelo diabo, sem mesmo terem consciência que estão sendo usados pelo diabo. Então, amados, voltemos para a palavra. Tenhamos liberdades em Cristo Jesus, para que verdadeiramente o Senhor esteja satisfeito, feliz conosco, e possamos usufruir das suas mais ricas bênçãos. Que bom! Quando a gente, sem saber se vai para a direita ou para a esquerda, a gente ora ao Senhor
e o Senhor nos orienta. Que bom quando nós, ao lermos um livro, seja sobre qualquer assunto, o Espírito Santo de Deus nos fala se devemos ou não fazer aquela leitura. Que bom quando vamos fazer qualquer coisa em nossa vida, nós ouvimos a voz do Espírito e sabemos se devemos ou não fazer. Mas, pastor, isso existe? Existe, irmãos. Existe. Por isso que a Bíblia nos diz que quando a gente conhece o Senhor Jesus, nós somos livres. Porque o Espírito Santo de Deus nos orienta. E nós, como temos livre-arbítrio, decidimos se ouvimos ou não a voz do Espírito, sabendo em sã consciência das consequências, quando ouvimos a voz do Espírito e quando não damos atenção à voz do Espírito. Queridos, fiquemos na palavra. Fiquemos na palavra, porque esta palavra é a verdade. Aprendamos de fato a ouvir a voz de Deus, para que verdadeiramente possamos tão somente andarmos no caminho do Senhor, segundo a sua vontade, segundo a sua orientação. Não desprezemos o conselho do sábio, quando a sabedoria do sábio estiver pautada na palavra e na voz do Espírito Santo. Mas temos que estar ligados ao Senhor, porque o próprio Deus nos faz discernir se aquilo que estamos ouvindo verdadeiramente vem dele ou não. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor o cubra das suas mais ricas bênçãos e que você possa, em definitivo, ouvir a voz de Deus e andar sob a sua orientação, em nome de Jesus. Amém.